All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. It breaks my heart. Bom dia, meninas, tudo bem? Meu nome é Débora Demari e é uma alegria estar aqui com vocês hoje, a convite da Belgo Becar, para falar sobre um programa muito legal que é o STEAM Girls. Esse programa, ele vem de encontro com muito do que a gente acredita. Eu sou a fundadora da Força Meninas, um negócio de impacto social que desenvolve meninas habilidades para que elas protagonizem o futuro. Então, a gente está aqui hoje para trazer esse convite para vocês e essa inquietação. Como é que eu posso pensar num futuro mais bacana para mim, para a minha vida, e quais são as oportunidades que esse futuro me traz? E para falar sobre isso, eu vou chamar a nossa convidada especial, que é a Clarice Drummond. A Clarice é gerente geral de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Becar. E ela é uma das grandes responsáveis por esse momento que a gente tem aqui hoje. Então, Clarice, seja bem-vinda. Ei, gente, muito bom dia para todas aí, né? Eu sou a Clarice, sou responsável pela área de gente aqui na Belgo. A área de gente é a famosa área de RH, né? Aí no mercado, mas que a gente nomeou de uma forma diferente. E eu estou aqui com uma alegria muito grande, né? Eu, como mulher, responsável por uma área grande aqui na Belgo, queria dar, né? Falei muito com as meninas ontem que eu queria dar esse exemplo para vocês, né? Na verdade, a gente vai ter uma série de exemplos hoje, mas é com muito orgulho, né, que eu fui a primeira e sou a primeira mulher a estar na diretoria da empresa, trazendo aí toda a nossa força, toda a nossa garra e mostrando que é possível, né, a contribuição de uma mulher no mundo organizacional, numa posição de destaque. Então, espero que vocês gostem. A gente tem muita história legal hoje e que vocês fiquem aí no coração de vocês o quanto que a Belgo valoriza, né, esse momento, o quanto que a Belgo se esforça, né, para ter nessas posições, para ter na nossa organização como um todo mulheres, né, que contribuem aí como todos, né, como os homens também, para uma vida melhor, já que nosso propósito aí é a gente criando uma vida melhor. Tá? Um super beijo, vou estar aqui também o evento todo e estou super à disposição aí de todo mundo, viu? Beijo e vamos lá com esse evento maravilhoso. Clarissa, muito obrigada. E as meninas, acho que é muito legal a gente perceber, né, como uma empresa que está fazendo a diferença no nosso dia a dia por meio dos nossos pais pode ser sim uma escolha para a gente no nosso futuro, né? E é esse que é o convite que a gente quer fazer para vocês com esse encontro. Então, agora eu queria convidar uma outra pessoa para conversar com vocês e para contar um pouquinho mais sobre esse compromisso. É a Ana Carolina Damasceno. A Ana Carolina, ela é colaboradora da Belgo, ela é analista financeira e participa do grupo de afinidade e equidade de gênero na empresa. Bem-vinda, Ana Carolina, você tem uma história muito legal para contar para a gente, não é verdade? Bom dia, muito obrigada. Sim, eu tenho uma história, uma relação muito legal com a Belgo Becar para contar para vocês hoje, e principalmente, né, sobre equidade de gênero. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 33 anos e sou analista contábil na Belgo Becar. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto que possivelmente vocês já ouviram falar, equidade de gênero. Mas vocês sabem o que é isso? A equidade de gênero é quando meninos e meninas, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades. Não importa se é menino, se é menina, se é homem, se é mulher, têm as mesmas oportunidades. Antes desse papo de oportunidades, eu gostaria de contar sobre meus laços com a Belgo Becar. A minha história com a companhia começa mesmo antes de eu nascer, lá em 1986, quando meu pai foi admitido como operador de produção. Eu cresci ouvindo meu pai falar que para que eu pudesse conseguir um emprego na Belgo, eu precisava me formar em administração e aprender inglês. Era o melhor conselho que ele podia me dar,
naquela época, lá nos anos 90, pelo que ele via. Mas lá dentro de mim, quando eu era mais nova, assim, na idade de vocês, eu me via como uma engenheira ambiental. Em 2005, quando eu me formei no ensino médio, eu não consegui entrar na faculdade de engenharia ambiental, por questões financeiras. Então, eu decidi fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Mas lá naquela época, era um curso muito masculino. E mesmo eu tendo sido uma boa aluna, eu acabei não conseguindo sequer um estágio. Eu concluí o curso e tudo bem. Então, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha certeza que eu gostaria de ser uma profissional bem-sucedida. Então, eu fui e comecei a fazer o curso de Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis, quando eu fiz, a minha sala já era majoritariamente formada por mulheres. Mas lá nos anos 90, mais ou menos, era um curso masculino também. Em 2009, eu consegui meu estágio na Belgo. Em 2012, eu fui contratada e comecei a trabalhar aqui na área fiscal. Apesar de vir de uma turma majoritariamente feminina, eu me deparei com um ambiente de trabalho onde eu era a única mulher do setor. Além de mim, quando tinha menina, era estagiária. Aí vocês podem estar pensando, ela está querendo desanimar? É isso? Não, claro que não. Lembra do começo da minha frase? Equidade de gênero? Então, a empresa percebeu que isso não estava legal. As mulheres são maiorias no Brasil, estudam mais e têm menos oportunidades. Então, a gente viu que estava na hora de mudar isso, que as mulheres têm que ter as mesmas oportunidades que os homens. Hoje, no setor fiscal, nós já somos 3 mulheres. Antes eram 6 homens e 1 mulher. Hoje somos 3 mulheres e 4 homens. Hoje, na Belgo, a gente tem um grupo que discute ações para que as oportunidades das mulheres sejam a mesma que as dos homens. Tá tudo bem? Atualmente, as mulheres são 11%. Ah, mas... Atualmente, na Belgo, as mulheres são 11% das pessoas que trabalham Atualmente, as mulheres são 11% das pessoas que trabalham na Belgo, como um todo. E na posição de liderança, né, quando a gente olha só para as posições de liderança, as mulheres são 6%. Hoje em dia, nós temos mulheres em todos os cargos, do operacional à diretoria. E nós temos 2 metas muito legais. Nós assumimos publicamente o compromisso de aumentar para 10% a participação das mulheres nos cargos de liderança, num prazo de 3 anos, e até 2030, 30% das pessoas que trabalham na Belgo sejam mulheres. Para a gente cumprir essa meta, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês estudem, se qualifiquem para assumir essas posições. E não deixem de fazer um curso hoje só porque ele aparentemente é masculino. Já tem muitos cursos de engenharia, por exemplo, que a maioria da turma é de mulheres. Vocês são uma nova geração que tem pensamentos novos também. Não podemos ser limitadas pelo padrão antigo. Sigam seus sonhos. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina, maravilhosa. Acho que a gente sempre tem a oportunidade de continuar e de fazer diferente, de contar nossa história e de ampliar. Olha só o efeito de toda a sua trajetória hoje, influenciando aí, gente. A gente tem mais de 80 meninas com a gente hoje conversando, aí de todos os colaboradores da Belgo. Olha que poder aí essa história da Ana Carolina tem de gerar transformação e de gerar mudança na vida de vocês. Que responsabilidade. Obrigada, Ana. E a gente veio hoje, a Ana já trouxe alguns dados para vocês, falar de por que é importante essa conversa que a gente está tendo com vocês. Desde que a gente é menina e que a gente é pequena, muitas vezes a gente escuta que várias coisas não são coisas de menina, não é verdade? E como a gente escuta tudo isso, muitas vezes isso acaba afastando a gente de áreas ou de lugares em que a gente gostaria de estar, como a história que a Ana contou para a gente agora. Então, esse é o nosso convite no dia de hoje.
trazer para vocês a reflexão e a importância de por que a gente precisa de mais meninas nas áreas de ciências, matemática, engenharia e tecnologia, né? Que é o que a gente chama de áreas STEAM, que é a sigla em inglês, que nada mais é do que ciências, tecnologia, matemática e engenharia, tá bom, gente? Então, o que eu queria contar para vocês? Por que essas áreas são tão importantes? Essas áreas são muito importantes porque elas abrem possibilidades de futuro. A gente está vivendo um momento agora super delicado, em que a gente sabe muito pouco sobre o futuro. Só que uma das coisas que a gente já aprendeu com essa pandemia é que as ciências são muito importantes, né? Graças às ciências, a gente agora tem vacina e a gente vai poder passar por uma crise tão séria. A outra parte é, a tecnologia é um meio muito efetivo de se comunicar e ela é crucial para o nosso futuro. Agora a gente está todo mundo junto por causa da tecnologia. A gente não poderia se reunir de outra forma, né, com esse momento que a gente está vivendo, né? Fora isso, tudo isso tem muita matemática e engenharia para funcionar. Então, a engenharia e a matemática também entram nessa conversa toda com esse papel. E eu queria trazer uma coisa para vocês, que são alguns dados. Então, o primeiro dado, e uma coisa que talvez vocês já tenham sentido na vida de vocês, é que a maior parte das meninas, mesmo gostando dessas áreas, perde o interesse por elas quando entra na adolescência. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem uma queda de autoestima que é 3 vezes maior do que a de um menino na mesma faixa etária que a gente. E isso não é biológico. Isso é social. A gente recebe tanta pressão por ser menina e tanta barreira estranha parece que aparece no nosso caminho que a gente fala, não, isso não é para mim. Eu vou fazer uma escolha mais segura ou eu vou fazer uma escolha em que eu me sinta menos vulnerável. Só que saindo da nossa área de conforto ou entrando nas novas oportunidades é que a gente, de fato, tem crescimento. Então, essa conversa que a gente está tendo hoje é uma conversa sobre crescimento, sobre possibilidade de futuro. Vocês têm noção de quanto emprego vai ter no futuro para quem trabalha com tecnologia e para quem trabalha com engenharia e ciências e matemática? Muito emprego, gente. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Então, para conversar com vocês, eu trouxe uma menina muito especial, que é uma menina que tem uma idade muito próxima de vocês e que eu gosto muito. O nome dela é Isabelle Cristina e ela vai explicar melhor para vocês quem ela é e por que ela está aqui hoje conversando com vocês. Bem-vinda, Isa! Obrigada, Dé. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todas vocês. É um grande prazer poder fazer parte desse momento. Eu espero que eu consiga compartilhar um pouquinho da minha história, inspirar vocês também. Começando a me apresentar, prazer, eu sou a Isabelle, eu tenho 18 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital. Eu nasci num lugar super humilde aqui em São Paulo, num bairro chamado Grajaú, que é um dos bairros mais pobres, assim, do estado, né? E aí, a minha trajetória é muito marcada por esse meu ponto de partida, porque desde muito pequena, a minha mãe sempre soube que a única forma de eu poder ser uma protagonista da minha vida, de eu poder ter acesso às oportunidades, seria por meio da educação. Então, ela sempre teve esse suporte dentro de casa para que eu pudesse me desenvolver, para que eu pudesse ter acesso à educação de qualidade. E, infelizmente, na periferia, a gente sabe das desigualdades sociais e que nem sempre essa educação chega até lá. Então, a minha mãe fez meio que um trabalho dentro de casa, me preparando. Acho que esse foi a base principal, porque ela sempre me dizia assim, eu tenho que sonhar muito grande e me preparar para que eu pudesse alcançar os meus sonhos. Então, toda a minha trajetória foi basicamente direcionada por essas duas coisas, sonhar grande e me preparar para atingir os meus sonhos. E então, desde pequena, né, com essa preparação em casa, sempre me dediquei muito aos estudos, comecei a conseguir bolsas de estudos em colégios de excelência aqui em São Paulo, fui me desenvolvendo, fui crescendo, tendo acesso a outras oportunidades. E aí eu comecei a ver que os meus sonhos de fato começaram a se realizar, uma vez que eu estava me preparando e tendo acesso às oportunidades que poderiam me levar até lá. Então, quando eu tinha 13 anos, eu pude realizar um dos meus maiores sonhos, que era fazer o intercâmbio. Eu consegui uma bolsa depois de passar num processo seletivo super concorrido aqui, consegui uma bolsa de estudos num dos melhores colégios de São Paulo, chama Colégio Bandeirantes. E aí eu comecei a ter acesso a um mundo muito diferente do meu, porque todo dia eu saía da periferia
Então, eu vi o mundo, daqui a pouco eu estava num dos maiores colégios, e aí eu via pessoas de realidades completamente diferentes da minha, e eu sempre me via como essa menina que transitava entre duas bolhas todos os dias, né? Duas bolhas sociais. E isso começou a me fazer pensar muito em várias coisas, né? Eu pensava, por que que eu sou, por que que eu estou podendo ter acesso a essa oportunidade e tantas outras pessoas como eu também não estão tendo, né? E aí eu comecei a perceber um padrão. Eu sempre era a única menina negra em todos os lugares que eu ia, ou a única menina da periferia. E aí eu comecei a tentar entender o porquê. E aí, aos 13 anos, eu pude realizar um grande sonho que eu sempre tive desde pequena, que era de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Consegui uma bolsa também, então, e também foi através de muito estudo, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer um curso de idioma numa escola, eu sempre estudei em casa mesmo, através da internet, olha a importância da gente ter esses recursos disponíveis, então, pegava no YouTube, site de graça, fui estudando sozinha, e eu só descobri que eu falava inglês no meio do processo seletivo, e para minha surpresa, eu fui tão bem que eu consegui uma bolsa 100% para ir. E aí, nesse intercâmbio, de novo, eu era a única menina negra do grupo de estudantes, só que dessa vez eu fiquei muito incomodada, assim, não, porque eu via que eu estava realizando meu maior sonho até então, né? E outras pessoas a minha vizinha, por exemplo, os meus amigos não estavam ali também. E aí eu comecei a pensar, né, como que posso multiplicar essas oportunidades que eu estou tendo acesso com pessoas que também saem do mesmo ponto de partida que eu. E aí, quando eu voltei, né, para o Brasil, eu conversei com a minha mãe, e aí eu falei, mãe, a gente precisa criar alguma coisa para mudar essa realidade. E aí foi onde a gente criou um projeto social que se chama Projeto Meninas Negras, que o intuito basicamente era ensinar, a princípio, para meninas negras como que elas também poderiam cavar as próprias oportunidades, se preparar para essas oportunidades, para que a gente pudesse transformar a nossa realidade, né? Então, durante a minha trajetória, eu passei por várias dificuldades, vários obstáculos. Quando eu fui para prestar o processo seletivo para a Bolsa no Colégio Bandeirantes, eu nem morava aqui em São Paulo, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade, e eu e a minha mãe nos mudamos para uma cidade no interior, que chama Mogi das Cruzes. E aí, quando eu estava em Mogi, eu sempre tive destaque acadêmico, porque eu sempre estudava muito, e aí, quando a minha mãe descobriu esse processo seletivo, né, para concorrer a essa bolsa de estudos, precisava estudar e morar em São Paulo. Só que eu estudava e morava em Mogi. Mas aí a gente procurou, né, entender um pouco melhor sobre esse programa, como que seria. E a gente viu que tinha pessoas saindo da periferia para estudar fora do país, pessoas que saíam da periferia e estavam trabalhando em grandes empresas. Então, era tudo que eu sempre sonhei. E aí, tem até uma história interessante, assim, a gente descobriu o programa, tipo, numa quarta-feira, e aí, na sexta-feira, minha mãe perguntou assim, né, é isso que você quer? Eu falei, vamos arriscar, porque eu preciso, né, dessa oportunidade, e era um processo seletivo, então não tinha nada certo. Então, com essa resposta que eu dei para ela, a gente literalmente pegou 2 mochilas de roupa e 2 sacolas, assim, de roupa, e a gente veio para São Paulo morar numa casa no Taboão da Serra, que é uma outra periferia aqui, super vulnerável, e a gente alugou a casa mais barata que tinha, porque o intuito era poder ter o endereço de São Paulo para poder participar do processo seletivo. E aí a gente passou por várias dificuldades, porque a gente veio para cá sem nada, até a dona da casa que a gente alugou ofereceu duas camas para a gente, só que só tinha um colchão. Aí eu dormia no colchão, minha mãe forrava as roupas na madeira da cama mesmo, sabe, para dormir. Mas por que tudo essa loucura, né, que a gente fez? Várias pessoas criticaram a gente, mas porque tinha um objetivo maior, que era de alcançar o sonho grande, né, de poder me desenvolver, de poder ter acesso a uma educação de qualidade. E aí, depois de todo esse momento um pouco turbulento, veio o resultado positivo, e aí foi onde eu comecei a ter acesso a esse mundo diferente e começar a me questionar por que a gente precisava ter um cenário tão desigual. E aí, quando o projeto Meninas Negras surgiu, isso foi em 2017, o nosso intuito, de fato, foi criar pontes para que outras pessoas pudessem ter acesso às oportunidades de uma maneira mais tranquila, assim, né? De uma maneira mais acessível, e que elas pudessem se preparar para se desenvolver. Então, o projeto começou em 2017, com o intuito de uma menina e uma mãe que acreditava ali no sonho dela, de poder compartilhar isso, de multiplicar, e o projeto foi crescendo, a gente começou a trabalhar não só com meninas negras, mas também com jovens da periferia em geral, então menina, menino,
pessoas negras, não negras, justamente para trazer as oportunidades para quem não tem acesso. E aí, uma coisa que a gente trabalha muito é a questão da tecnologia, principalmente porque a gente está passando por uma transição, né, de mundo, as coisas estão mudando e principalmente a tecnologia está direcionando e liderando muito essas mudanças. Mas as pessoas da periferia nem sabem que isso está acontecendo. E quando a gente olha para o futuro, né, para o mercado de trabalho, são os empregos que vão ser todos na área de STEAM, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, mas as pessoas precisam se preparar para esse futuro. Então, a gente basicamente prepara essas pessoas com esse foco e direciona para oportunidades que elas realmente vão conseguir se desenvolver e, além disso, poder alcançar os sonhos delas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem histórias super legais de pessoas que entraram no projeto com 16, 17 anos, hoje já estão mais velhas, e que entraram em situação super de analfabetismo funcional, por exemplo, e se prepararam, estudaram, hoje estão trabalhando em grandes empresas, pessoas que estão fazendo até cursos fora do país, porque viram o potencial que tem. Então, acho que uma coisa importante em todo esse processo é realmente trabalhar a autoestima, principalmente das meninas, para mostrar as infinitas possibilidades que a gente tem, né? Então, como consequência de todo esse trabalho que eu desenvolvi junto com a minha mãe, desde 2017, em 2019 eu fui reconhecida pelo Força Meninas pelo prêmio Mude o Mundo como uma Menina, que é um prêmio que reconhece algumas meninas no Brasil que têm projetos, lideram ações para realmente transformar a realidade que a gente tem hoje. E existem categorias diferentes. Então, na categoria que eu fui premiada foi na categoria líder, e foi um momento muito importante para mim, porque além de poder inspirar outras pessoas e ser reconhecida por isso, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito foi realmente a importância da gente dar um passo à frente, não para mudar só a nossa própria vida, mas também entender que isso impacta no nosso ao redor. E aí, o prêmio que a gente recebeu, além do reconhecimento, foi uma viagem para o Vale do Silício. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Vale do Silício é basicamente o berço onde toda a tecnologia nasce, as grandes... Estão me ouvindo? Acho que estava no mudo. Acho que agora dá para ouvir. Então, o Vale do Silício é um lugar onde grandes empresas de tecnologia surgiram, como Google, IBM, Microsoft, tem várias universidades grandes, como Stanford, que a gente teve a oportunidade de visitar também, onde existem vários cursos focados para a área de STEAM. Então, a gente foi até ter essa oportunidade justamente para a gente se projetar como líderes nessa área de STEAM e se preparar para isso. Então, acho que uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu deixo aqui para vocês também, é que a gente não pode ter medo. Assim, antes dessa oportunidade da gente, do Força Meninas, antes do Força Meninas aparecer na minha vida, eu sempre sonhei muito grande, mas às vezes eu me via um pouco comedida, assim, um pouco com medo de realizar os meus sonhos ou de dar 100% de mim por causa do tamanho do sonho grande que eu tinha. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, a gente não ter medo e realmente ousar a criar o mundo que a gente quer, porque a gente vive num mundo que basicamente foi criado por homens para homens. Por isso que o que foi dito antes, que a gente precisa ter um mundo com mais mulheres em cargos de liderança, justamente para que a gente possa ter um mundo, de fato, com equidade de gênero. Por isso que as meninas precisam estar prontas para ocupar esses cargos. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, de todo esse processo que eu aprendi muito e que eu levo para o resto da minha vida, é a gente não ter medo de criar um mundo à nossa volta e, de fato, de pensar no nosso desenvolvimento como consequência. A gente vai conseguir fazer isso através do nosso próprio desenvolvimento, e aí chega no segundo ponto, né? A gente precisa estar pronta para isso. Então, se dedicar nos estudos, procurar possibilidades, cursos para a gente se capacitar, para quando esse momento chegar, a gente poder ir com certeza e sem medo. Tem até uma frase da Marie Curie, não sei se vocês conhecem, mas é uma grande cientista que, inclusive, contribuiu muito para a descoberta de tratamentos de câncer, enfim, ela ganhou o Nobel. Ela fala que quando a gente tem medo, o único remédio, entre aspas, é se preparar. Quanto mais preparado, quanto mais a gente estuda, menos medo a gente sente. Isso é verdade, a gente nunca vai estar 100% pronto para fazer nada, mas isso é importante a gente saber para que a gente possa dar um passo à frente, se realmente se arriscar, porque faz parte. Então, e a terceira coisa também que eu aprendi muito é essa conexão.
Então, assim, quanto mais mulheres, meninas, pessoas que nos apoiam ao nosso redor para impulsionar a gente, para direcionar, pessoas mentoras para dar mentoria. A Débora, por exemplo, é uma grande mentora que eu tenho, assim, pessoas que realmente acreditam no nosso potencial e que vão impulsionar, vão direcionar caminhos, vão mostrar possibilidades para a gente arriscar mesmo e realizar os nossos sonhos e se preparar. Então, isso é uma coisa realmente muito importante, a gente não se limitar por nada. Não sei se vocês conhecem o termo síndrome da impostora, mas é uma síndrome, entre aspas, que as mulheres não acontece só em mulheres, né? Homens e mulheres, mas em mulheres em maior número. A gente sempre se auto-sabota, por exemplo, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir. Ai, nossa, mas, putz, por exemplo, eu faço engenharia da computação, um curso super masculino. Na minha sala, por exemplo, tem 5 meninas e 60 meninos, basicamente. E eu não ia falar, poxa, não vou fazer o curso porque só tem menino e eu vou ser a única menina. Então, a gente começar realmente a se projetar nesses lugares e entender que uma vez que a gente dá um passo à frente, a gente inspira tantas outras meninas. Então, agora, por exemplo, se a minha priminha, por exemplo, que é pequena, agora ela pode olhar para mim e falar, poxa, se a Isa faz engenharia da computação, eu também posso quando eu for maior. Então, assim, a gente entender que essa rede, essa conexão entre meninas e mulheres é muito importante para que a gente se inspire e se apoie para a gente realmente transformar essa realidade. E aí eu queria até mostrar um vídeo para vocês que conta um pouquinho da premiação do Força Meninas e da importância desse prêmio, realmente para gerar essa rede de transformação. Aí eu vou pedir só para a gente poder mostrar aqui o videozinho. É bem rapidinho, 1 minutinho. Deixa eu ver. Obrigada, Dri. Eu comecei a ver que eu sempre era a única menina negra. Então eu comecei a ficar muito incomodada com isso. E aí eu conversei com a minha mãe e falei, nossa, eu preciso mudar essa realidade. Desde muito pequena, eu sempre tive essa vontade de mudar o mundo, só que pra mim parecia muito distante, sabe? Só que aí eu fui crescendo, amadurecendo, tendo acesso a muitas oportunidades. Sou fundadora do projeto Meninas Negras. Eu uso ferramentas tecnológicas para incentivar meninas negras a sonharem grande, terem novas perspectivas e pararem de viver só na bolha da periferia. Eu vim aqui hoje receber um prêmio da categoria Líder do Força Meninas, que está incentivando meninas a sonharem grande, a terem voz e se colocarem como posição de liderança para que a gente tenha um futuro com mais representatividade, com mais mulheres em cargos que a gente possa olhar e também se sentir inspirada. A minha mãe sempre me incentivou a fazer tudo, sempre me deu suporte para que eu pudesse realizar todos os meus sonhos e sempre me preparou. Então, como uma mulher negra, desde muito nova, ela determinou que eu teria um futuro diferente do dela. Eu sonhando grande, eu tendo todas essas perspectivas, eu permito para que outras pessoas, outras meninas negras, também possam olhar e falar, nossa, se a Isabelle está fazendo, também consigo. Uma das mulheres assim, que mais me inspiram é a Michelle Obama. Ela é uma grande referência para mim de liderança, de postura, de autenticidade, que é uma coisa que eu valorizo bastante, sabe? Eu acho que não é simplesmente fazer as coisas que a gente faz para ganhar títulos ou nada disso. Eu acho que tem que ser muito genuíno e acreditar no que você faz. Força, meninas! Eu mudo o mundo como uma menina. Obrigada. Eu acho que até para encerrar assim a minha fala, deixando uma mensagem final, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas que saber quem são as nossas inspirações, não porque a gente quer ser igual a elas, mas porque a gente se espelha em um aspecto de cada uma delas. Então, se vocês puderem fazer uma lista, por exemplo, de 10 mulheres que me inspiram, mas sempre pensando que cada uma de vocês aqui é única, então a gente nunca vai ser igual a ninguém, mas pensar quais características eu me inspiro em cada uma delas e como que eu posso colocar em prática na minha própria vida. E se rodear de pessoas que realmente vão ajudar vocês nesse caminho de preparação para vocês chegarem lá e nunca tenham medo de sonhar grande. Quanto maior a gente sonha, se a gente chegar na metade, já vai ser um sonho grande. Então, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, vamos mudar essa realidade, porque o palco é nosso, existem oportunidades, mas a gente precisa estar preparada para isso. Então, obrigada, gente. Super feliz de estar aqui
E estou à disposição, fico aqui para o que vocês precisarem. Isa, eu sou sua fã, eu falo isso sempre, você é maravilhosa. Acho que você nem contou para todo mundo que você tem 18 anos, né? Acabou de fazer 18. Né? Sim, Então, acho que isso é um ponto bem importante, meninas, para vocês refletirem como vocês estão perto da Isa aí, né? E como essa trajetória é possível para vocês também, né? Esse é o convite que a gente quer fazer hoje, para que vocês pensem sobre isso, né? Acho que essa dica que a Isa deu é maravilhosa, de listar mulheres que você admira, ou pessoas que você admira, e pensar quais são as qualidades dela, e como é que vocês podem se inspirar para ter essas qualidades também, para desenvolver essas qualidades em vocês com o jeito de vocês, né? Sempre, de forma genuína, respeitando suas vozes e quem vocês são, né, Isa? Isa, com super certeza. obrigada. E a gente vai fazer Obrigada, agora um Dé. exercício muito legal, meninas, para falar um pouquinho de vocês. Então, aqui que a gente vai fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês um link aqui embaixo, e nesse link vocês vão encontrar uma tela que tem um fundo igual ao nosso. Nela vocês podem colocar post-its e eu vou por aqui encaminhando as perguntas para vocês. A gente está recebendo um monte de comentário lindo para a Isa, mas fiquem tranquilas que a Isa continua aqui com a gente e no final do evento vocês vão fazer perguntas para ela, tá bom? Então a gente vai trocar mais ideia, conversar. Então agora a gente vai focar um pouquinho em vocês. Então, meninas, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre habilidades. Alguém aqui sabe o que é habilidade? Pode abrir o microfone, meninas, se vocês quiserem, quem quiser falar, quem souber a resposta, pergunta para vocês mesmos que estão aí. São dons? Não exatamente, né? Porque dom é uma coisa que a gente pensa, que a gente nasce com ele, né? Habilidade é algo que a gente desenvolve ao longo da vida. E aí, muito legal que você falou. Como que é seu nome? Manuela. Manuela, obrigada pelo seu comentário. E qual é a diferença de dom e habilidade? A gente acredita que dom, e a gente sempre ouviu muito falar em dom, né? Então a gente vê que uma pessoa é muito boa em alguma coisa, a gente fala que aquela pessoa tem um dom para isso, né? Ela nasceu desse jeito. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas pode até nascer com uma predisposição para alguma coisa, então, às vezes, eu sou uma pessoa que já naturalmente falo bem quando eu sou pequena, ou sou boa consertando coisas, ou sou boa desenhando, sou boa dançando, sou boa em leitura, adoro ler, por exemplo, né? Fazer cálculos, faço cálculos rápido. Pode ser também. Mas o dom, ele pressupõe que a gente nasceu desse jeito. E aí, meninas, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que mesmo que a gente nasça com algum dom natural, ou, entre aspas, talento, se a gente não desenvolver isso ao longo da vida, isso vai ficar perdido. A gente não vai conseguir se destacar por isso que a gente tem. Então, essa história de dom, ela é muito bonita para a gente ler nos livros, ou para a gente ver como se as pessoas tivessem uma fórmula mágica, então, nasci super talentoso, né? Quando, na verdade, o que acontece é muito treino ao longo da vida. Então, quando a gente vê uma pessoa de destaque, ou uma pessoa que ela fala muito bem, ou que ela é muito boa em alguma coisa, ela treinou muito. Então, é isso que a Isa trouxe para vocês, a importância de se preparar para. Então, eu quero ser muito bom em alguma coisa, eu vou me preparar para isso. Eu quero falar melhor em público, eu vou chegar na minha casa, vou colocar o espelho, fechar a porta aqui, me escondidinha mesmo, se eu ficar com vergonha, sabe? E vou treinar o que eu quero falar. Eu vou escrever aquilo. E na hora que eu for falar, eu vou estar segura, eu vou estar forte para me colocar, porque eu já treinei bastante, né? Então, o que eu queria trazer para vocês primeiro que é isso. A habilidade é algo que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, a gente pode ter predisposição para isso, mas a gente também pode desenvolver ao longo da vida. E aí, meninas, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat agora um link. Eu quero que vocês entrem nesse link. E a pergunta... ele veio... E a pergunta é a seguinte. Perdão, meninas, é que eu achei que o link estava reduzido e veio um link enorme, mas é só clicar no link. Então, vocês me avisem a hora que vocês conseguirem entrar no link aí, eu vou ver por aqui também vocês entrando no link. Vamos lá. Tá? Então, o que é essa tela que vocês estão vendo? Essa tela é como se fosse uma lousa de post-it, sabe? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver, tá vendo essa barra? Vocês conseguem ver? Eu acho que é melhor eu compartilhar minha tela com vocês, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês conseguirem ver direitinho o que eu tô falando. Vamos lá.
Então, aqui, ó, meninas. Então, ó, compartilhando a minha tela com vocês. Vocês estão vendo aqui agora a minha tela? Todo mundo está vendo? Sim, Sim. né? Então, aqui do lado, você tem ó, esse post-itzinho. Vocês vão clicar nesse post-it e vão escrever qual é a minha maior qualidade, talento ou habilidade. Isso deveria ser fácil para a gente saber. Só que sabe o que é engraçado? A gente sempre enxerga no outro qual é a qualidade dele. Então, se eu perguntasse para você qual é a qualidade da sua amiga, ia ser super fácil de responder. Agora, refletir sobre a sua qualidade é um pouco mais difícil. Então, meninas, o que eu quero pedir para vocês? Vamos clicar aqui no stick para dar para todo mundo escrever, tá, gente? A gente clica aqui no sticker e escreve aqui dentro. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês. Ó, eu cliquei, aí agora eu vou responder, por exemplo, a minha qualidade, que é comunicação, né? Então, eu me comunico bem. Opa, comunicação. E aí eu salvo, e aí aparece para todo mundo. Vocês estão vendo agora que eu coloquei o meu aqui? Sim, né? Então, se vocês puderem não escrever no board, mas escreverem nos post-its, a gente consegue organizar melhor. Tá bom, meninas? Então, eu vou colocar agora, vão responder, vocês têm um tempinho para fazer isso. Eu vou colocar uma música agora para vocês, tá bom? E enquanto isso, eu quero que vocês pensem, qual que é a minha qualidade? No que eu sou boa? Qual que é a minha habilidade? O que se eu me esforçar, eu vou conseguir me destacar, né? Então, a gente quer que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar uma música, vocês me avisam na hora que vocês estiverem ouvindo, tá bom? Vou interromper meu vídeo, não estou mais compartilhando o vídeo. Espera aí que eu vou compartilhar agora. Espera aí. Vocês me falam se vocês estão ouvindo a música. Pode começar, viu, meninas? Vamos lá. Vocês conseguem ouvir a música, gente? Sim. Então, legal. Vamos lá. É trevo de 4 folhas, manhã de domingo à toa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar. Vida, ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa, decide bater asa, me leva contigo pra paz. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. É sorte de levar hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra lá. Quando aqui tu tá. É trevo de 4 folhas, manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar. Vida, ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra lá. Quando aqui tu tá.
Oi, meninas. Vamos acabar a música? Vamos lá? Deixa eu ver. Espera aí, um minutinho. Tudo bem, meninas? Vamos lá. Espera aí, gente. Eu vi que todo mundo escreveu, eu fui tirando print também, meninas, pode parar, vamos parando agora. Sei que a ferramenta às vezes fica um pouquinho confusa e fica um monte de gente ao mesmo tempo. Vamos parar, vamos parando, né? Vamos lá. A gente vai lendo os post-its aqui, pode deixar que a gente organiza. Vamos lá. Então, eu vou começar a ler, tá, gente? Então, quando a gente está falando aí sobre os talentos de vocês, né? Então, vocês falaram que são criativas. Eu sou criativa, legal e amigável, eu sou determinada, eu sou boa, tenho uma comunicação boa, eu sou boa ouvinte, eu adoro pintar, eu adoro música, eu sou estudiosa, eu sou detalhista, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa persistente. Eu vi que tinha antes, acho que deve estar aqui embaixo escondidinho. Eu sou adaptável, eu achei o máximo esse, eu sou adaptável. Eu sou uma pessoa, eu tenho liderança, olha aqui, eu sou liderança, sou criativa, tenho raciocínio rápido. Eu sou leal e determinada, né? Então, meninas, eu acho que isso tudo mostra como é importante a gente perceber quais são as nossas, né, as nossas habilidades, o que que a gente tem, que a gente consegue enxergar na gente de positivo, que pode ser desenvolvido, que pode ser aprimorado, né? Alguém aqui quer compartilhar? Foi difícil pensar em qual que é a sua habilidade ou foi fácil? Foi difícil. Por Pra que mim que foi também foi difícil, difícil. Amanda? Um pouco Me difícil. conta, meninas. Por que que Eu foi acho difícil? que muitas vezes nós pensamos muito mal da gente, sabe? E nós conseguimos ver no outro, mas não conseguimos ver em nós mesmos as nossas qualidades. Quando a gente faz isso, o que que acontece, Amanda? Se a gente só vê no outro e não vê na gente, o que que você acha? Como é que a gente fica? Geralmente a gente se coloca para baixo, né? Porque a gente fica se comparando. Exatamente, né? Quando alguém vê algo em nós que nós não vemos, muitas das vezes a gente até se auto-sabota dizendo que pode ser impossível a gente ser alguma coisa assim. Tipo, você é muito habilidosa em conseguir falar com as pessoas. Mas muitas das vezes a gente pensa, talvez ela diz por me ver assim, mas muitas das vezes posso eu não ser assim. Mas muitas das vezes a gente só quer se duvidar, ao invés de se questionar. Se eu não sou, por que eu não me torno? Se eu não sou habilidosa, mas eu quero ser habilidosa, por que eu não treino? Por que eu não dou o meu melhor? Por que eu não me esforço? Porque muitas das vezes dizem que desenhar é um talento. Mas se a gente for ver, quando era criança, a gente só rabiscava todos os cantos. Mas o melhor é quando você se esforça e se dedica para isso, porque cada vez mais quando você se dedica, vai melhorando, vai passando de rabiscos para desenhos mais abstratos, mais concretos, e quando for ver, você já está desenhando maravilhosamente. É com qualquer coisa que se melhora. Que linda! Como que é seu nome? Giovana. Giovana, eu fiquei emocionada com a sua fala. Você acredita? Dá para ver, né, gente? Eu acho que eu estou super emocionada. Eu acho que é isso mesmo, né? Por que que a gente, às vezes, se esforça tanto para agradar outras pessoas ou para se encaixar no que elas acham que a gente deve ser, mas a gente se esforça tão pouco para gostar mais da gente, para poder aprimorar as coisas que são importantes para a gente. Então, esse encontro é um convite também para isso, meninas, para que vocês olhem mais para vocês e que vocês consigam perceber que vocês podem sim melhorar, que vocês podem evoluir, que se de repente você não nasceu com um dom para alguma coisa, mas você pode desenvolver a habilidade para aquilo. E a habilidade é 1000 vezes mais poderosa do que o dom, porque a habilidade é algo que está nas nossas mãos, que a gente pode se esforçar para chegar onde a gente quiser,
Tá? E aí, meninas, vamos voltar lá no nosso quadro maluco, né? Porque o quadro ficou um pouquinho confuso, é muita gente participando. A gente vai até pensar no próximo numa nova forma de fazer isso, para ficar mais certinho, mas vamos lá. Então, vamos voltar no nosso quadro, meninas. Eu vou colocar na segunda página. O que a segunda página é? A segunda página, ela é uma página em que a gente quer que vocês pensem em algo que é importante para vocês. Então, pode ser, por exemplo, desde algo que é importante, como por exemplo, né? Mas eu queria a família, quanto algo que é outro, em outra esfera. E é sobre isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Eu queria que vocês pensassem sobre algo que é importante numa esfera maior. Então, por exemplo, eu me importo com o fato de que algumas pessoas continuam não entendendo que a gente precisa se cuidar mais para melhorar a saúde do mundo. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. A saúde das pessoas no mundo, além da minha saúde da minha família, é uma preocupação que eu tenho. Eu me importo com que mais meninas como vocês saibam que elas podem mudar o mundo, que está na mão delas desenvolverem as suas habilidades. Então, o que eu queria é que vocês falassem assim, alguma coisa que vocês se importam, então aquela coisinha que incomoda. Então, por exemplo, pode ser a sujeira que você vê no seu bairro, alguma coisa que tenha mais relação com o mundo. O que importa para vocês, meninas? Queria que vocês respondessem agora e eu vou voltar a colocar uma outra música para a gente. E a gente responde no tempo dessa música, tá bom? Vamos lá, gente. Pode. Vocês estão ouvindo a música? Estão conseguindo compartilhar direitinho? Vou colocar na tela só. Preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. Oi, meninas, alguém está com dificuldade de compartilhar aqui na tela? Quer mandar nos comentários? Eu estou vendo que algumas de vocês estão conseguindo participar, mas tem algumas outras que estão talvez apagando os post-its. Eu queria saber se vocês precisam de ajuda. Se vocês quiserem, coloca na página 3, responda também na página 3, não tem problema. A gente está salvando todas as respostas. Tá bom? Vocês me avisam a hora que voltar a música? Cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você.
quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande. Meninas, se alguém tiver com dificuldade para preencher, compartilha no chat com a gente, tá? Mas acho que não, acho que agora foi, hein? Olha quanto post-it. E aí, meninas, vamos lá. Me contem. Foi fácil escrever sobre o que importa para vocês? Sim, com certeza. Acho que foi bem mais fácil que a gente citar algumas qualidades. Legal. Mas alguém quer compartilhar, gente? Foi mais fácil? Sim, na minha opinião também foi mais fácil. Eu também. também. Quando pensamos além do próximo, praticamente é bem mais fácil. É verdade, porque a gente, é muito engraçado isso, né? Mas desde muito pequena a gente aprende a olhar sempre muito para fora e pouco para dentro. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, lógico, é muito importante tudo que a gente se importa e o que importa para a gente, o que é importante para a gente, pode ser um motor aí, uma força para a gente se mover para fazer outras coisas, para desenvolver habilidades, etc. Mas o meu convite é que, além do que é importante para vocês, pode ser uma pista para vocês encontrarem suas habilidades. Então, primeiro olhar que eu brinco que o que é importante para a gente, às vezes é a nossa faísca, né? Então, vou ler aqui rapidinho algumas coisas. Então, aqui é muito legal, ó. Eu me importo com a falta de empatia de muitos. Então, infelizmente, a gente vive mesmo um tempo em que poucas pessoas se colocam no lugar das outras. Eu me importo com a minha família e amigos. Eu me importo em saber que você não precisa deixar de ser você mesma só para tentar se encaixar. Eu me importo muito com a educação e tenho empatia com os próximos. Eu me importo com cuidado com o meio ambiente e com a saúde. Eu me importo com a ciência no nosso país. Eu me importo com as minhas amizades. Eu me importo com o fato das pessoas que vivem nas ruas não têm direito ao básico, né? Então, meninas, eu queria trazer para vocês que tudo que a gente se importa é muito importante. Porque isso é como a gente se sente desperta para agir e para mudar as coisas. É o que dá para a gente força. Mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer para vocês também um olhar, para vocês pensarem sobre por que é tão difícil pensar no que eu sou boa ou quem eu sou. Eu convivo comigo o tempo inteiro, a gente convive com a gente o tempo inteiro. Então, é muito mais difícil a gente pensar sobre a gente do que pensar sobre o mundo. Então, o convite que eu faço aqui é que, além de pensar sobre o mundo, vocês também pensem um pouquinho mais sobre vocês, tá? E aí, falando um pouquinho de pensar mais sobre vocês, eu queria trazer uma coisa. Quando a gente... Eu vou só tirar esses daqui, estão todos salvos, tá, meninas? Pronto. Quando a gente pensa sobre as habilidades, sobre o que a gente se importa, e a gente fala principalmente dessa questão de meninas nas áreas exatas, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Muitas vezes a gente acha que ser uma menina boa nessas áreas é só ser boa em ciências, matemática e tecnologia, né? Então, porque a engenharia, na verdade, ela está no nosso dia a dia, mas a gente ainda acaba falando muito pouco sobre ela com esse termo no dia a dia, apesar da gente aprender um pouquinho dela na física, um pouquinho na química, né? A engenharia abrange aí diversas áreas. Mas a primeira coisa é, ser boa nas áreas exatas não é ser só boa naquela matéria específica do colégio, é uma série de outras coisas. Então, por exemplo, se você é uma menina curiosa e gosta de aprender, você é uma menina que tem habilidades para se destacar nessas áreas. Se você é alguém que resolve bem problemas ou está disposta a aprender como resolver problemas, você também é uma menina que tem muitas oportunidades nessas áreas. Se você é uma pessoa que gosta de pensar nas chances que algo tem de acontecer, então, eu vou pensar qual é a chance, por exemplo, de uma pessoa que sai o tempo inteiro sem máscara na rua ficar doente. Nossa, essa chance é imensa. Mas quando a gente pensa em estatística, probabilidade, etc., a gente está falando disso. A gente está falando dessas áreas também. E, por fim, ser criativa, que é uma coisa que muitas de vocês disseram que são.
Então, se eu tenho capacidade, gosto de combinar coisas, testar, inventar, quem aqui gosta, por exemplo, de seguir aqueles como se faz que a gente tem no YouTube, né? Então, por exemplo, de slime, ou de faça você mesma alguma coisa numa roupa, ou de decorar o seu quarto. Tenho certeza que várias de vocês são criativas nesse quesito, não é verdade? Então, meninas, eu queria trazer para vocês aqui a importância de que vocês pensem no seguinte: trabalhar numa dessas áreas não está dentro da caixinha do que a gente acha que é uma série de possibilidades. Então, para falar disso agora, a gente vai convidar uma pessoa muito especial, que é do time da Belgo, e que está aqui para contar um pouquinho da história dela e para deixar de forma mais prática para vocês saberem o que é trabalhar, então, nessa indústria, né? O que é, qual é o trabalho do dia a dia, que menina que ela era e tudo isso. Então, eu queria chamar um pouquinho a Patrícia Reis, que é gerente de operações industriais, que é uma mulher na engenharia, e ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Bem-vinda, Patrícia. Bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que é um sonho também, né, de poder contribuir para esse momento aqui, né? Depois de muitos anos de carreira, a gente vê que a gente pode ajudar outras meninas a também trilhar uma carreira nas áreas aí de engenharia, de exatas, né, de estima, igual é esse evento de hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação para ficar mais fácil da gente contar. Screen. Opa, não está no lugar certo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. 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 Então, como foi... eu sou Patrícia Reis, então eu sou gerente de operações de uma fábrica da Belgo Becart em Vespasiano. Essa fábrica tem mais ou menos 300 funcionários, né? Então, hoje eu sou líder dessa fábrica, né? E eu vou contar um pouquinho de toda a minha história dentro da Belgo Becart. Eu trabalho há 26 anos dentro do grupo Belgo Becart e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi essa trajetória. Primeiro ponto que eu queria falar, assim, de tudo, né, é sobre a minha família. Eu sou a quinta filha, né? Então, os meus pais tiveram 5 meninas, né? E eu sou a mais nova delas. Aí está a minha família completa num dia de Natal, né? Aí a família completa com meus cunhados, com meus sobrinhos e o meu filho, né? E a família foi sempre o apoio maior que eu tive, né? Para poder desenvolver aí toda a minha trajetória, né? A minha família sempre foi o apoio para a minha independência, sempre teve o valor da liberdade e da responsabilidade, né? E ela me deu uma estrutura de confiança muito grande, né? Aquela história aí que a Débora falou sobre autoestima, né? E dentro da família, isso foi a base aí para tudo. Um pouquinho aqui da minha época de criança e adolescência, né? Essa fotinha aí que eu tenho aí pequenininha, né? É uma lembrança muito carinhosa minha aí da casa do meu avô, né? Que era uma casa em que que tinha um quintal grande, que tinha árvores, que eu gostava de pular corda. E subir nas árvores lá, né? Então isso era também faz parte da autoestima, também faz parte dessa história aí de querer ser curiosa com a natureza, né? E desde pequena sempre tive muito interesse por matemática, e principalmente na hora de ter os probleminhas de matemática lá, eu achava aquilo o máximo, poder resolver aquelas questões. Mas uma coisa que marcou muito a minha adolescência foi quando eu treinei vôlei.
Eu entrei para a equipe de vôlei do Mackenzie, em Belo Horizonte, com 9 anos e treinei até os 17 anos. E tinha uma coisa que eu aprendi, né, várias coisas que eu aprendi nessa experiência, mas principalmente, né, teve questões aí em relação à persistência e à gestão do tempo. A gente treinava 4 horas por dia, né, para treinar na equipe, né? E a minha mãe falava assim: então, tudo bem, se você quer treinar, pode treinar, mas você tem que ir bem na escola, né? Você treinar 4 horas por dia e ainda conseguir levar à escola, né? Você tem que conseguir fazer isso. Então, eu já aprendi desde cedo aí a gestão do tempo e muita persistência, porque a gente acha que é fácil, a gente nasce com o dom, né? Mas não é verdade, né? A gente tinha que treinar muito. Eu lembro aí de fazer preparação física aí de 1, 2 horas, ficar jogando bola, aquela bola de medicine ball, uma bola pesada, na parede, mais de 300 toques, 500 toques por dia para poder melhorar, né? Então, é realmente necessário ter aquela persistência. Mas muito importante aí, eu acho que foi da experiência do esporte, né, do vôlei no caso, foi realmente o senso de equipe e já começando aí uma parte de liderança, né? Eu era capitã do time no início, né? Depois foi passando o tempo, eu era baixinha, então não consegui continuar muito tempo, mas eu continuei ainda assim sendo parte daquela equipe e ajudava lá na defesa, no saque. Então, aquilo ali foi uma experiência fantástica, né? Em que a gente aprende que a gente erra, a gente acerta, a gente perde, a gente ganha, mas a gente continua, né? Acreditando naquela equipe, acreditando naquele grupo ali. Também foi uma experiência de diversidade, porque quando eu treinava, tinha meninas que não tinham dinheiro para comprar o tênis para treinar. E isso me marcou muito na época, porque eram meninas também que faziam um esforço enorme e que se destacavam realmente lá no esporte, né? E a gente dividia muitas coisas, né? Elas me ensinavam, eu ensinava e ajudava elas no para casa depois do treino. Então foi assim muito legal essa experiência, né? E dentro da minha infância e da minha época de estudos, né, eu sempre procurei tudo quanto é atividade. Então, tinha uma vida normal, né, como todo mundo, gostava de show, gostava de festa, participava de grupo de jovens, de grêmio estudantil, então tudo, assim, muito interesse por todas as coisas que aconteciam ali à minha volta, e isso fez com que eu conseguisse ir bem na escola, mas também desenvolvesse outras habilidades, né, como a Débora falou, de relações pessoais, de conhecimentos fora da escola, né? Então, isso foi muito forte para mim. Quando eu decidi fazer engenharia, né, eu fiz engenharia química na UFMG, e na época a gente não era o Enem igual é agora, né? A gente tinha vestibular, né? E eu lembro muito bem na época que o pessoal ficava competindo lá quantos pontos que tinha, né? E eles acharam muito estranho uma menina fechar as provas de matemática, química, mas também eu fechei a prova de história na época. E o pessoal achou bastante estranho, né? Mas eu realmente interessava muito sobre tudo, né? Então, isso fez com que eu tivesse uma nota muito alta no vestibular. E eu entrei aí na engenharia química no ano de 1990, né? Então, há 30 anos atrás, tá, gente? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vocês nem tinham nascido ainda, e eu fazia engenharia química, e quando eu entrei, a minha turma tinha uns 5 mulheres em 35, né? Então, foi quando começou a cair a ficha essa questão do preconceito entre homem e mulher, né? Até então, isso nunca tinha sido uma questão para mim, né? Até porque minha família é só de mulheres, né? O meu pai sempre fez muita força para a gente estudar muito, para a gente ter uma carreira, né? Ter liberdade de escolher. Minhas irmãs todas, né, são da área STEAM também, né?
tem outra irmã engenheira, tem uma irmã matemática, né? Tem uma irmã que é artista, mas meu pai sempre deu muita liberdade e sempre nos incentivou muito a estudar e a fazer a escolha que a gente queria, né? Mas quando eu entrei na engenharia, começou a cair a ficha. E foi bastante, às vezes, forte para mim, coisas do tipo de meus colegas falando da brincadeira, né, achando que não era nada, mas aquilo bateu. Ah, ela tem cérebro de homem, né? Ela tem corpo de menina, mas tem cérebro de homem. Isso, na hora, parece que é uma brincadeira boba, né? Mas isso realmente mexe com os brilhos da gente, né? Porque por que isso, né? Por que menina não pode ser boa em engenharia, em matemática, por que a gente não pode ser assim melhor, né, do que os meninos, né, na época? Por que isso, né? Mas algumas coisas muito importantes aí que a gente falou sobre o curso de engenharia, a engenharia química é um curso que te dá muitas possibilidades, né? De indústrias químicas, como, né, petróleo, como também indústria alimentícia, né? A siderurgia, né, que é para a área de metalurgia, em que a Belgo está, enfim, várias possibilidades. E como é que você aprende todas essas possibilidades dentro de 5 anos? Né? Não tem jeito. Né? Então, o que o curso de engenharia faz com a gente? Ele ajuda a gente, ensina a gente a aprender, ensina o método científico, ensina a gente a ter raciocínio e a solução de problemas. Né? Então, o curso de engenharia ele tem esse poder de desenvolver as pessoas para isso. Então, de novo, meninas, não é só ser boa em matemática, não é só ser boa em química, física, né? Mas principalmente essas habilidades aí que a Débora toda falou aí esse tempo todo, né? De solução de problemas, de curiosidade, de procurar as coisas, de correr atrás. Então é assim que funciona mais ou menos o curso de engenharia. Eu acho que é importante falar isso para vocês, né? E eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica na área de tecnologia, na área de programação, né? Era fazer um programa para resolver alguns problemas químicos, né? Estágios também que a gente tem a oportunidade de fazer, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? E uma questão aí também que falavam muito, essa pessoa aí é muito acadêmica, ela só estuda, ela não vai dar certo no mercado de trabalho e tudo, isso é outro paradigma que acontecia, né? E isso também me incomodava as pessoas falarem isso, né? E quando foi aí no ano de 93, existia um prêmio na época que era patrocinado pela ROD. A ROD é uma grande indústria química, né? Se vocês não conhecem. E a ABEQ, que é a Associação Brasileira de Engenharia Química. E esse concurso, né? Anualmente eles lançavam esse concurso, que era um problema prático de uma indústria, né? No caso da ROD, né? Que eles lançavam um concurso para os estudantes para poder a gente tinha um tempo aí de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas para preparar uma resposta e mandar, né? Preparar uma solução do problema e mandar para eles. E no ano de 93 eu fiz esse concurso, né? E eu fiquei em 2º lugar aí no Brasil nesse concurso. Então, isso aí foi mais uma resposta para mim mesmo, né? Porque às vezes até a gente mesmo duvida, né, da gente e acha que não vai dar conta, e foi uma resposta a mim mesmo, não, eu acho que eu dou certo sim na indústria, sim, acho que eu vou querer entrar para esse ramo, sim, né? Não não, eu não tenho que seguir a carreira necessariamente acadêmica, né? Não. Então, isso foi bem legal aí. Essa foto aqui é do meu pai
comigo no dia que a gente foi receber esse prêmio, né? Foi muito legal. E aí uma outra fotinho do ano que eu me formei em 94. Depois disso, é muito importante, né, gente? A gente não pode parar de estudar, né? A gente tem que aprender sempre. O mundo está mudando a cada momento, então, depois, né, alguns anos mais tarde, eu fiz uma especialização em engenharia ambiental, e hoje eu estou fazendo o MBA executivo, né? Então, a gente está aprendendo sempre, estudando sempre, porque isso é necessário, não tem fim, né? Não é porque terminou uma faculdade que a gente vai parar de estudar. Aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro da Belgo Becar. Então, eu entrei na Belgo Becar em 95, então há 26 anos, né, como eu falei com vocês, e eu fui a primeira engenheira da Belgo Becar. Até então não tinha nenhuma mulher na área de processo ou de operação dentro da Belgo Becar. E isso foi realmente uma quebra de paradigma lá dentro, né? Eu tenho que falar assim, eu tive muito apoio da empresa na época, da minha liderança, né? Isso, em todo momento eu vou falar isso, porque realmente a gente tem que procurar apoio a todo momento, né? A gente tem que ter aqueles aliados nossos, e realmente eu tive muito apoio da Belgo Becar. Mas não é que foi fácil, né? Teve muita gente que não entendeu aquela situação. Quando eu entrei numa área em que eu tinha que implantar alguns métodos de trabalho que vinham da Becar, que a Belgo ainda não usava, né? E aí, muita gente não entendeu aquilo, né? Achou que era um absurdo uma menina de 23 anos, né, querer mudar o jeito que se faziam as coisas há tantos anos, né, que a empresa tinha na época, né, há mais de 20 anos, naquela área. E aí, realmente, teve gente que não aceitou, teve gente que saiu, que falou que não poderia ter ordens de uma mulher. Teve momentos em que eu achei que eu não ia conseguir, porque, às vezes, quando alguma coisa que eu fazia, ou que dava certo, ou mesmo, às vezes, algumas coisas deram errado também, né, porque a gente tem erros, mas de questões, assim, que realmente aconteciam, né, a gente olha escrevendo, por exemplo, xingamentos no banheiro, né, falando que eu tinha caso com meus chefes na época. Isso aconteceu, tá, meninas? Então, assim, uma coisa, uma dificuldade, um medo que eu tinha, né, barreira que a gente encontra, porque muita gente não aceita a mudança, né? E aquilo, pelo apoio que eu tive dentro da Belgo, que não me deixou desistir disso aí, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas dentro da empresa, e quando já tinha passado algum tempo, né, uns 4 anos que eu já estava na empresa, a gente viu a necessidade de ter um programa de estágio. E aí foi quando a gente começou a abrir caminhos aí para estagiárias, né? Então, eu fiz questão de escolher, quando possível, lógico que a gente faz um programa, né, que faz uma seleção, mas a gente colocou meninas estagiárias lá junto, e hoje, né, a gente teve várias dessas estagiárias que estão ou em grandes empresas, né, ou mesmo algumas que foram contratadas mais tarde para a empresa, né. Em 2005, eu fui convidada a ser expatriada, né, a ser transferida para o centro da Bélgica. E isso foi uma experiência fantástica para mim, né, novas culturas, novos desafios, né. Eu fui trabalhar na fábrica central, né, a Bélgica é o centro
né, o centro corporativo da Becar, e eu fui trabalhar, eu dava assistência a soluções de problemas em outras fábricas do mundo, e também trabalhei com inovação e desenvolvimento de produto e inovação. Eu pus umas fotinhas aqui, eu na fábrica, e aqui, dentro desse trabalho lá na Bélgica, a gente, como dava assistência a todas as fábricas, a gente viajava o mundo inteiro, né? Em toda onde a Becar tinha fábrica, né? Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer. Então, mais do que toda a experiência técnica, essa experiência de conhecer novas culturas, de trabalhar com outras pessoas que têm outras visões do mundo. Eu fiz questão de colocar aqui na China, né, porque foi um choque de cultura, mas foi muito bom para mim, né, conhecer outras culturas, conhecer outras formas de pensar. A gente fica muito mais empático às outras pessoas, à forma que as pessoas pensam, né? Mas de tudo eu queria falar com vocês, né? Quando a gente fala aí nos aliados, né? Eu queria falar aí do grande aliado que eu tive nessa empreitada, que foi o meu marido, né? Então, foi uma outra quebra de paradigma, porque foi o meu marido que foi comigo nessa transferência, né? A gente namorava em 2005 e a gente resolveu casar para ir viajar, e ele largou o trabalho dele na Fiat, ele era empregado da Fiat, né? Ele era um supervisor na Fiat e fazia o curso de engenharia à noite na PUC. E a gente conseguiu a transferência dele para uma universidade na Bélgica, e ele foi comigo nessa empreitada. E é muito bacana isso, né? E quando a gente fala de aliados, meninas, ter aliados, a gente escolher as pessoas que vão colocar a gente para cima, né? Quando a gente for procurar esses companheiros, né? A gente sempre pensar, ele está me colocando para cima, ele está realmente do meu lado, né? E aí as decisões, né, de um casal são decisões que às vezes tendem para um lado, às vezes tendem para o outro, mas o importante aqui é que a gente realmente coloque pessoas que vão na nossa vida, pessoas que vão colocar a gente para cima e não para a gente para baixo. Isso acho que é muito importante. E isso foi um paradigma, sim, né? A gente as pessoas nem sabiam muito como lidar com essa situação, né? Ele sofreu preconceito por isso também, né? De que você está seguindo, você é capacho e coisas assim, quando ele, na verdade, estava também se desenvolvendo, também teve uma oportunidade, aprendeu outras línguas, aprendeu outros conhecimentos, né? Então, foi uma decisão do casal que foi bom para os dois, né? Mas realmente não foi, nem todo mundo entende isso também na época. Outro assunto que eu acho que é um tabu e que é importante a gente falar é sobre gravidez e profissão, né? Porque eu, sinceramente, eu tinha medo de ficar, né, da gravidez atrapalhar a minha vida profissional. Eu queria muito ter um filho, mas eu tinha medo, de verdade, né? E foi muito legal quando eu conversei, né, quando eu fui transferida e conversei lá com a Becart, né, com as pessoas responsáveis pela minha transferência. Aí eu perguntei, mas e se eu ficar grávida, o que acontece? E aí eles falavam assim, você tem um filho, e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido, né? E continuou falando das outras coisas. Então aquilo foi assim, opa, não é assim, né? Eu mesmo talvez estava colocando um medo acima do que era realmente. E é isso mesmo, tá, gente? Hoje eu falo com as engenheiras que trabalham lá comigo, né? Que também tiveram essa mesma dúvida, e acho que é muito legal de eu poder conversar com elas, porque a gente ser mãe faz parte, né, da vida da mulher que quiser ser mãe, né? E isso não atrapalha a vida profissional, não pode atrapalhar a vida profissional, né? Eu falo assim, isso não necessariamente, isso não vai atrapalhar a vida profissional. Você pode conciliar a sua vida
de ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma coisa que dá medo, né? A gente, depois que o Bernardo nasceu, o Bernardo hoje tem 10 anos, tá, gente? Aí a fotinha aí do Bernardo quando ele nasceu. Quando ele nasceu, a gente também fica com muita culpa de deixar a criança, né, com 4 meses ou com 6 meses numa creche, não tá lá o tempo todo perto, mas o que vale, gente, é realmente o tempo que a gente fica, a qualidade do tempo que a gente fica com o filho, e não o tempo em si, né? E hoje eu vejo que o Bernardo é uma criança de 10 anos, independente, feliz, generosa, né? Então, e a gente tem muito afeto. O pai tem uma grande participação também no crescimento dele, né? Então, acho que é uma oportunidade também para os próprios homens de ter essa relação com as crianças, né? Então, todo esse medo, essa culpa que eu tive, né? Hoje eu vejo que não preciso ter, porque as coisas se ajeitaram à nova forma de fazer e que deu certo. Então, eu voltei para o Brasil em 2012, depois que o Bernardo nasceu, né? Voltei como gerente de tecnologia e qualidade da Belgo Becar, da fábrica de Vespasiano e de Itaúna. E em 2016 eu fui ser gerente de fábrica. E aí muda também muita coisa, né? Muda um pouco, sai um pouco do foco aí mais de tecnologia e entra mais no foco da gestão das pessoas, né? A gente participou aí de vários programas de excelência, qualidade, produtividade, e hoje eu tenho muita satisfação de fazer parte dessa transformação cultural que a Belgo está fazendo, né? Que é uma transformação aí para mais diversidade, para mais inovação, para ter criar realmente uma vida melhor para as pessoas. Então, algumas fotos aí que eu mostro aí dos programas que a gente fez. Essa foto aqui eu queria mostrar, é um programa mostrando aí outras já 2 engenheiras que a gente teve. Então, o time hoje é bem mais diverso. Hoje, na unidade de steel cord que eu trabalho, a gente tem exatamente o mesmo número de engenheiras e engenheiros. Então, isso é muito bacana, né? A gente poder compartilhar, a gente poder ter aberto esse caminho aí para os novos. Eu vou terminando aqui falando com vocês, realmente para acreditar em vocês, acreditar no sonho, né? E sempre se perguntar por que não, né? Toda vez que alguém falar para vocês isso não é para vocês, ou isso não é para meninas, ou isso não é para vocês não dão conta disso, você tem que questionar por quê? Por que não, né? Aproveitar as oportunidades, sempre ter curiosidade, conectar com o mundo real, mas não desistir do sonho, buscar o seu melhor e aprender sempre. Isso aí, gente, aprender sempre é fundamental, a gente não para de aprender. Buscar aliados, então eu tive grandes aliados, né? Tive a minha família, tive o meu marido e tive a empresa como uma grande aliada, né? Mas cada um tem que procurar os seus aliados, porque sem eles é muito difícil a gente vencer as barreiras. A gente precisa de gente para se conectar, né? A gente precisa conversar sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças e dificuldades, mas lembrando, gente, isso aqui é a minha história, mas cada um tem o seu estilo, né? Como foi falado aí já várias vezes, então é apenas para a gente ter uma ideia do que é uma vida aí dentro de uma empresa. E eu queria falar assim com vocês, assim, eu tenho consciência que eu tive muitas oportunidades na vida, né? Eu tive uma família legal, que tinha uma condição financeira boa, né? Consegui estudar em escolas muito boas, né? Uma família que me deu apoio, que me deu confiança, que me deu autoestima. E eu tenho essa consciência, mas eu fico muito feliz de ter conseguido muitas coisas, né, de ter feito muitas realizações aí na minha vida profissional e na minha vida pessoal também, mas mais feliz ainda eu fico de saber que eu posso ter ajudado a abrir as portas aí
por uma empresa mais diversa, por uma empresa que tenha mais meninas aí no caminho da trajetória aí da profissional dentro da empresa. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e eu espero que vocês tenham gostado aí da minha história, que possa inspirar vocês aí um pouquinho, né? E só para falar com vocês que não tem barreiras, a gente pode sim, é possível a gente construir uma carreira linda aí na área de exatas, na área de engenharia e dentro da empresa, de empresas como a Belgo Becar. Muito obrigada. Oi, Paty, que história linda. Obrigada por compartilhar essa história com a gente, todas essas dicas incríveis. Queria só reforçar aí todos os pontos que a Patrícia trouxe, né, de acreditar em vocês, de buscarem aliados, de levar a família junto aí nessa jornada de desenvolvimento. E às vezes, quando a gente não tem todo esse apoio dentro da nossa família, eu acho que a gente pode buscar, sim, também outros aliados. Então, por exemplo, uma professora, lógico que não é a mesma coisa, mas eu acredito muito que a gente pode buscar pessoas que acreditem na gente e que ajudem a gente a se desenvolver e a progredir. Então, professoras, uma tia, aquela pessoa que te inspira mesmo, que você olha para ela e fala assim, nossa, eu gosto muito do jeito que essa pessoa vê o mundo e vê a vida e eu posso me inspirar nela, posso buscar nela força para poder transformar minha vida. Então, meninas, a gente está correndo aí em cima do horário, em cima do tempo. Então, Patrícia, muito obrigada de novo aí pela sua participação. Agradeço também a Isa. Meninas, ainda não acabou, então não se desconectem aí, que eu tenho uma surpresa muito legal para vocês. Então, eu queria agradecer aí todo esse nosso dia, todas as perguntas que vocês mandaram aqui no chat, elas vão responder e a gente vai mandar para vocês as respostas, tá bom? Então vocês vão ouvir falar muito mais da gente. Depois, quando vocês puderem, compartilhem aí nas redes sociais o que vocês acharam do evento, para a gente é super importante, mas não só nas redes sociais. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela e vou mostrar a surpresa que a gente tem para vocês, tá bom? Então, obrigada Isa, obrigada Patrícia aí por contarem a história, a Clarice pela oportunidade, a Ana Carolina também pela trajetória dela, obrigada a todas as meninas e famílias que estão com a gente aqui hoje, né? E eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para contar um pouquinho da nossa surpresa. Tá? Então, vou compartilhar a tela. Meninas, vamos lá. Então, a primeira coisa só que eu queria trazer para vocês era só reforçar um pouco do que a gente conversou hoje. Então, quais habilidades você também tem? Então, eu gosto de resolver problema. Se eu não gosto, que tal pensar em como descobrir? Em vez de a gente fazer os problemas gigantes, olhar para o tamanho deles e começar a quebrar em pequenos pedacinhos e descobrir como é que a gente resolve. Isso é uma habilidade muito legal e vai ajudar vocês a mudarem a vida de vocês e o mundo e serem uma profissional aí dessas oportunidades do futuro. Eu gosto de pensar nas chances que algo tende a acontecer, eu gosto de olhar adiante, pensar um pouco sobre o que está acontecendo agora e os resultados disso no futuro, também é uma ótima dica. Eu gosto de ciências, matemática, tecnologia, vamos aprender como é que as coisas funcionam? Isso também é muito legal. Outra coisa, eu sou curiosa e gosto de aprender, depende de mim, depende muito do meu esforço. E esse é o convite que a gente está fazendo aqui para vocês. Contem com a gente como aliados aí nessa jornada de vocês, né? Por fim, eu sou criativa, eu gosto de combinar, testar, inventar. Olha aí, outra possibilidade de exercitar as minhas habilidades, tá? Então, para finalizar, gente, eu queria contar para vocês que a gente vai sortear 4 livros. E para participar desse sorteio, vocês vão apontar a câmera do celular nesse QR Code que está aqui e vão responder uma pesquisa. Quem responder essa pesquisa concorre ao sorteio do livro e a gente entra em contato para dizer quem ganhou. Então, são 2 livros lindos e incríveis que eu adoro. O primeiro é Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que conta a história aí dessas desbravadoras brasileiras, que são mulheres como a gente que fizeram essa mudança no mundo. E o outro que é As Cientistas, que conta a história de 50 mulheres que mudaram o mundo por meio das ciências. Tá bom? Então, meninas, eu queria agradecer aí a todas vocês.
reforçar o nosso convite para que vocês acreditem no potencial de vocês. Pedir também para que vocês, além da pesquisa, compartilhem nas redes sociais, marcando a Belgo Beccari, marcando a Força Meninas, para que a gente possa contar para todo mundo aí o que a gente fez hoje, essa transformação que a gente quer fazer junto e ver no mundo. E, de novo, agradecer aí a Belgo Beccari, a Clarice e a todas as mulheres aí que estão envolvidas nessa transformação, mulheres e homens nessa transformação desse mundo que a gente precisa ter. Muito obrigada, a gente continua juntas. Essa é a primeira iniciativa do programa STEM Girls, eu espero que vocês tenham gostado bastante, eu adorei estar aqui com vocês. Um beijo e muito obrigada. Até a próxima. Não esqueçam de responder aqui a nossa pesquisa e concorrer ao livro. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada a todos. E a gente está à disposição também, se quiserem conectar, fazer perguntas aí, eu me coloco à disposição aí, dentro da... É só procurar lá na Belgo. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Am I protecting my heart truly? I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose we never ever called. Suppose I kept on singing love songs just to break my own fall, just to break my fall, just to break my fall, just to break my fall, break my fall, break my fall. All my friends say that of course it's gonna get better, gonna get better, 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 better. Never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound I hear in my mind. Meninas, assim que vocês usarem, né, aqui o QR Code, podem sair. Obrigada e um abraço, viu? Um ótimo sábado para vocês. It breaks my heart. It breaks my heart. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my mind all of this music. It breaks my heart. It breaks my heart. It breaks my heart. When it breaks my heart,
Ele tem 16, 15, 14. Tchau, pessoal. Até a próxima.